Evangelho de Marcos, capítulo 1. Priscila, vocês... Ela está cuidando lá. Tem alguém providenciando tradução para a moça? Hã? Ela não quis, tá bom. Marcos capítulo 1, nós vamos do versículo 12 ao versículo 20. Nós vamos dando continuidade, né, a série de mensagens a respeito do Evangelho de Marcos. Na semana passada nós falamos a respeito, né, da coroação de Jesus Cristo, né, no momento Marcos 1, versículo 12 ao versículo 20. Né, nós estamos indo de versículo em versículo através do Evangelho de Marcos. E na semana passada nós falamos a respeito, né, da coroação de Jesus, do momento em que Jesus foi coroado quando ele se batizou. O batismo de Jesus Cristo ali, ele representava, ele simbolizava a sua coroação como rei. Nós vimos que Jesus não deveria ter sido batizado, porque o batismo era para quem tinha pecado, para os pecadores que se arrependiam dos seus pecados, e Jesus não tinha que se arrepender de nada, porque Jesus nunca pecou, nunca havia pecado, nunca pecou, nunca vai pecar. Então, naquele momento, aquele batismo ali era necessário, porque ali o Senhor Jesus estava imputando a justiça de Deus sobre a vida dos pecadores, através da vida de Jesus Cristo. Então, Jesus ele se batiza para receber a justiça de Deus sobre si. E naquele momento ele é coroado como rei. O rei de uma nação que agora está no início, né? O reino de Deus começa a ser implantado, o reino de Deus chega aos homens. Hoje nós vivemos esse reino de Deus de uma maneira espiritual, mas vai chegar um momento em que a gente vai ver esse reino de uma maneira física. E foi exatamente isso que aconteceu ali naquela passagem, do versículo 9 ao versículo 11. Ali a gente viu a presença da Trindade de Deus. Era o Filho de Deus sendo batizado, né, onde o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, né, ungindo e selando ele com autoridade, e a voz do Pai declarando, né, o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então ali a gente vê, né, a Trindade trabalhando, preparando para que o homem pudesse ter acesso novamente ao reino de Deus, tivesse acesso à presença. Agora nós chegamos nessa outra parte aqui agora desse Evangelho, onde agora aqui a ênfase dessa mensagem hoje vai falar da centralidade do Evangelho na vida de um crente. Então, nós vamos hoje aprender que o Evangelho é algo central na vida de um crente. É aquilo que precisa ser o centro, o ponto de referência na vida de um crente. E aqui a gente vai ter alguns exemplos. Nós vamos aprender um pouco com essa passagem aqui. Nós vamos ver alguns eventos diferentes que aconteceram aqui que mostram a importância do Evangelho estar no centro das nossas vidas. Como eu disse na semana que passou, Jesus, quando foi coroado, né, se nós como homens estivéssemos coroando um rei, nós imaginaríamos uma grande festa, um grande momento, né, de louvor e adoração. Coloquei aqui a música, né, do Handel, Aleluia, né, os irmãos aqui até gostaram, quiseram comprar o CD, pediram o nome, né, e a gente pode pensar, bom, depois da coroação do rei, né, desse momento, né, de importância, e a gente viu que com Cristo não foi assim, não houve anjo cantando, não houve aparições, né, não houve nada, foi simplesmente o Espírito Santo descendo de uma forma singela e silenciosa, como uma pomba sobre a vida dele, né, de uma maneira humilde, preparando o servo, o rei que é servo para os homens agora. Então, diante desta coisa que está acontecendo, agora a gente podia pensar assim, bom, ele acaba de ser coroado, então agora o Espírito Santo está sobre ele, agora é hora de descanso, agora é hora de celebrar o que acaba de acontecer. E a gente vai ver que nessa passagem não tem nada disso. Né? Não tem nada disso. Eu queria que você lesse comigo, né, Marcos capítulo 1, versículo 12 ao versículo 20. Né? O título da minha mensagem é a centralidade do Evangelho na vida de um crente, mas o ponto da minha mensagem hoje é esse. Eu queria que você guardasse. Eu não sei nem se o pastor Cláudio escreveu essa frase para mim, que eu deixei ela em negrito, mas ela diz assim: custa caro seguir a Cristo, mas vale a pena pagar o preço. Por isso o Evangelho deve estar no centro das nossas vidas.
quando fomos chamados para seguir o Salvador Jesus, encontramos um caminho difícil. Essa é a verdade. Viver pelo Evangelho é difícil, não é fácil. É verdade que o Evangelho traz bênção, o Evangelho traz esperança, o Evangelho traz salvação, o Evangelho tira a gente da maldição, o Evangelho traz liberdade, o Evangelho abençoa a tua vida, mas isso não significa que o caminho não vai ser difícil. Então a palavra nos... Esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos ler comigo, então, Marcos 1, de 12 a 20. Diz assim: imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sentado, tentado por Satanás. Estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pecadores. Disse-lhes Jesus, pois eram pescadores. Eram pecadores também, né? Mas aqui o texto é pescadores, tá certo? Vou voltar aqui, versículo 16. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, irmãos de Simão, os quais lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Pai, mais uma vez em oração, eu venho diante de Ti neste momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha abrir as nossas mentes, iluminar os nossos caminhos, para que as nossas mentes possam compreender a Tua mensagem hoje. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos auxilie no dia de hoje, ministrando conforme a necessidade de cada pessoa que aqui está. Porque eu, como pregador, sou um vaso fraco e limitado, mas a Tua palavra é poderosa, Senhor, e ilimitada. Por isso sabemos, Senhor, que hoje ela é lançada e ela cumprirá aquilo que ela apraz, Deus Pai. Em nome de Jesus, edifica a Tua igreja, consola a Tua igreja. Pai, Senhor Jesus, Senhor, encoraja a Tua igreja no dia de hoje, Senhor. Eu te peço, Senhor, salve e liberte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, nessa sequência aqui, que a gente segue o batismo de Jesus Cristo, como eu disse, nós podíamos pensar que Jesus agora ia, batizado do Espírito Santo. Então agora que aconteceu o coração, eu sou rei, ungido pelo Espírito, filho de Deus, confirmado pelo meu Pai. Agora vamos começar uma vida boa, vamos estabelecer um reino, vou juntar um grupo de pessoas, vamos servir, para que o rei possa sentar no trono e reinar e governar, criando ordens. Não, nada disso a gente vê aqui. A gente vê aqui nessa passagem que as coisas são exatamente opostas. Como eu disse, Marcos, ele gosta muito dessa palavra, imediatamente, logo, e ele diz, imediatamente o Espírito o impeliu. Ou seja, não houve tempo de celebração, não houve tempo de festa. Assim que ele foi coroado, assim que ele foi batizado, Deus o enviou ao serviço. O Espírito Santo já enviou ele a servir. Por isso eu estou pregando a respeito do Evangelho de Marcos, porque Marcos ele traz essa particularidade da pessoa de Jesus Cristo. Ele dá ênfase ao ministério do serviço de Jesus Cristo à humanidade. Você vê que outros evangelhos entram em detalhes. Nós vamos ver aqui que, por exemplo, ele vai falar da tentação, mas ele não dá detalhe nenhum da tentação. Se nós quisermos saber detalhes da tentação, temos que ler. Por quê? Porque o ponto, a ênfase de Marcos é mostrar Jesus servindo. Você só vai ver detalhes na história quando Jesus estiver fazendo um trabalho, um serviço. Aí Marcos vai detalhar. Por quê? Porque o ponto dele nesse evangelho é mostrar o rei, o Deus que se humilhou e veio na forma de homem para servir a humanidade, para reconciliar ela de volta ao seu Criador. E isso é maravilhoso. É o que ele vai começar a mostrar aqui. Então agora, depois do batismo, a gente vê aqui que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o impele.
né? Ou seja, né, o coage, vamos dizer assim, a ir ao deserto. Né? Ou seja, o ministério de Jesus Cristo já começa com uma grande prova, porque deserto não é lugar agradável, deserto é lugar de morte, é lugar de falta, é lugar de dificuldades, deserto é lugar de destruição, né? É lugar de necessidade, deserto é um lugar onde não tem muita coisa. E o primeiro passo, o primeiro teste que Jesus passa na vida dele é de logo depois de ser coroado, não ser levado diante das multidões, mas de ser levado ao silêncio, né? A ser isolado no deserto para ser provado na sua fé, para ser provado na sua missão. Então, Jesus como homem, ele precisou, a palavra de Deus diz, que ele como homem, ele precisou passar o quê? Por todas as provações que um homem carnal, um homem nascido na terra, passa, para que ele pudesse ser exemplo para nós todos em todas as coisas. Então aqui, agora Jesus, ele começa a mostrar que ele, apesar de ser o Filho de Deus, e está ungido com o Espírito Santo, ele vai precisar aprender a viver de 3 maneiras: dependência de Deus, pela palavra de Deus e no poder do Espírito de Deus. E assim todo crente precisa aprender a viver na dependência de Deus, pela palavra de Deus e através do poder do Espírito de Deus. Então por isso agora Jesus ele é colocado à prova, ele é levado agora ao deserto para ser colocado à prova. Nós também vamos ser levados à prova. A palavra de Deus diz que Deus vai provar a nossa fé. Nós vamos ser levados a lugar de dificuldades e nestes lugares nós vamos encontrar tentações. Entenda uma coisa, Deus não vai nos levar à tentação, nós vamos falar mais disso, mas Deus vai permitir que na prova você seja tentado, para que você seja testado na sua fé, porque Ele precisa identificar se o nosso coração está pronto para depender dEle, para viver pela palavra dEle e no poder dEle. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Então o primeiro teste aqui de Jesus foi a tentação. Né? O primeiro teste foi a luta dele contra Satanás. É isso que está relatado aqui para a gente. Né? Ele está sendo testado. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar dentro desse primeiro teste é que a tentação muitas vezes vem logo após uma experiência espiritual significativa. Ou seja, a partir do momento em que você recebe uma grande vitória, a partir do momento em que acontece algo grande espiritual na sua vida, fique preparado, porque pode começar uma luta. Foi assim na vida de Jesus. Né? No momento em que ele foi coroado, no momento em que ele recebeu a autoridade, a luta começou. A guerra começou. Não teve tempo para se lembrar. E é importante a gente identificar isso, é importante que a gente possa entender que, apesar da vitória e daquele momento de bênção espiritual, nós podemos logo em seguida sermos tentados, sermos provados. Por quê? Existem algumas razões, porque muitas vezes, quando nós recebemos uma vitória, nós temos a tendência de pensar que a luta acabou. Ok, nós vencemos a guerra, a luta acabou. E Deus ele usa esse método, essa prática de provação, muitas vezes depois de uma bênção, para deixar a gente alerta, lembrando de que a vitória só termina no dia em que Jesus voltar. Né? Ou seja, a vitória final só acontece em Jesus no dia em que ele voltar e derrotar de uma vez por todas Satanás. Até lá nós temos que estar em guarda. Nós vamos vencer pequenas batalhas, mas a batalha final quem vence é Jesus com a sua igreja. Nós precisamos estar atentos por isso, porque senão a gente pode cair, né, no descuido de pensar que agora está tudo bem, e aí a gente abre a guarda. E eu vou dizer uma coisa para você: Satanás não vai dormir enquanto ele não estiver preso, enquanto ele não estiver completamente isolado e impedido de agir. Até lá ele tem poder e ele vai agir contra você. A gente precisa estar atento. Foi assim na vida de Jesus, foi assim na vida de Elias. Eu queria dar aqui, por exemplo, o exemplo da vida de Elias. Elias, né, você conhece um pouco da história dele, ele viu, né, o fogo consumidor do sacrifício no Monte Carmelo, onde 450 profetas foram, né, mortos ali. Aqueles profetas de Baal, que profetizavam, né, em nome de Baal, de Satanás.
Aqueles homens, diante da oração de Elias, aqueles homens caíram quando Deus trouxe fogo do alto e fulminou. Ele viu aquela vitória. Né? Ele também, Elias, ele orou, depois de 3 anos e meio que não chovia na terra, ele orou e Deus fez chover, foi algo maravilhoso. Né? A palavra de Deus diz que também chegou um momento em que Elias correu mais rápido que a própria carruagem de Acabe. Deus fez coisas sobrenaturais, usou a vida dele de uma forma sobrenatural, né? Ou seja, depois de tantas vitórias, de tantas experiências com Deus, em menos de 24 horas depois, Elias já estava correndo lá para o alto do monte, entrando numa caverna, chorando: Senhor, tenha misericórdia de mim, me leva, me mata. Prova de que, né, o fato de você ter tido vitórias espirituais, e algumas delas grandes e sobrenaturais, né, como a gente vê na vida de Elias, isso não é, né, garantia de que você não vai passar por dificuldade. E é interessante ver que um homem que viu tanta coisa acontecer, fugiu de uma mulher. Correu da mulher. Quando Jezabel falou que ia pegar ele, as perninhas do homem tremendo. Mulheres. É interessante ver como o homem pode ir de uma situação, né, onde ele pensa que aqui agora nada me atinge, ao fundo do poço. Aqui Elias, né, ele foi do vale, né, dos pastos verdejantes ao vale da sombra da morte em uma questão de menos de 24 horas. Isso pode acontecer com as nossas vidas, nós devemos estar preparados. Deus vai permitir você passar pela tentação, você precisa aprender a vencer. Outra coisa que essa passagem mostra aqui, diante da tentação de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, né, é que agora o Espírito Santo ele vai nos provar para que a gente possa aprender a resistir à tentação. Olha que interessante, lê comigo de novo lá em Marcos, no versículo 12. Olha o que ele diz, né? É interessante, né? Que o Espírito imediatamente, o quê? O impeliu. Não foi ele, não veio da vontade dele. Não foi ele que falou assim: já que isso aconteceu, eu vou pro deserto. Eu vou lá, vou colocar minha vida à prova. Não. Foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo que agora guiava a vida dele, foi que o levou para esse momento de prova. Então, a gente precisa entender isso, que Deus vai sim levar a gente para que a nossa fé seja provada. Então, se alguém está pregando o Evangelho e dizendo para você: querido, vem para Jesus que você não vai ter mais problemas, vem para Jesus que daqui para frente seu caminho vai ser um caminho de flores e rosas, eu vou dizer para você: corre dessa pessoa, porque esse Evangelho não é o de Jesus. O verdadeiro Evangelho de Jesus te prepara para a dificuldade que vai vir. Porque o próprio Espírito aqui o levou para o deserto. Foi o próprio Espírito aqui que o conduziu até o local onde ele seria tentado, para que ele fosse o quê? Provado e fortalecido para vencer a tentação. Essa palavra aqui, né, que fala impeliu, ela é a mesma palavra aqui que é usada lá em Marcos, no versículo 1, 34, no versículo 39, quando ele expulsa demônios. É a palavra expulsar, né? Ou seja, na verdade o que o Espírito Santo fez aqui com Jesus foi expulsar ele daquele lugar onde ele estava ali com João Batista, que tinha lá um monte de gente lá adorando o nome dele. Ele expulsou ele dali e mandou ele para o deserto. É a mesma palavra, é com essa força, né? Ou seja, a gente precisa ter em mente, entender que tem hora que Deus vai colocar a gente em situação difícil. Não porque Ele quer ver você perder ou cair, mas é que Ele quer fazer você forte. Você já deve ter ouvido essa história, né? Daquele homem que tinha, né, uma casa, e um dia ele saiu de casa e na frente da casa dele tinha uma pedra que havia caído no caminho. E ele falou: e agora? O que eu faço? Né? Aí uma voz disse para ele: né, empurra a pedra do caminho. E ele empurrou a pedra do caminho, empurrou a pedra do caminho, empurrou a pedra do caminho. E todo dia ele saía e empurrava a pedra do caminho. Né? Chegou depois de muito tempo, ele falou assim: eu vou parar de fazer isso. Né? Porque aquela voz dizia para ele: não, continua empurrando. Ele: não, vou fazer mais isso, porque é tanto tempo que eu já empurro e nada mudou, a pedra continua no mesmo lugar. Aí, né, olha para os seus braços, olha para as suas pernas, olha para o seu corpo. O corpo dele tinha o quê? Se fortalecido. Né? Por quê? Porque, né, aquilo ali fez com que ele exercitasse o seu físico, né? Fortaleceu a vida dele. E muitas vezes é o que Deus faz. Deus vai colocar umas pedras espirituais no nosso caminho para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente possa criar músculo espiritual na nossa vida, para que a nossa fé seja fortalecida.
Ela precisa ser praticada. A palavra de Deus diz de andar de fé em fé. Ou seja, a fé que eu tive hoje precisa crescer para amanhã. E amanhã a dificuldade pode ser um pouco maior. A vitória também. E tanta dificuldade como a vitória pode levar um homem a derrota. Você deve conhecer gente que depois de uma grande vitória caiu num grande poço, depois de ser abençoado, às vezes com riquezas, entra numa vida de destruição, de perdição. A gente olha para esse país hoje, né? Toda semana eu recebo, né, gente me ligando, me pedindo para orar para algum jovem nessa nação que está envolvido com droga. Praticamente, quase toda a juventude desse país está envolvido com drogas. Por quê? Porque nós somos abençoados, nós temos condição, né, financeira, nós temos dinheiro para comprar as coisas, inclusive as drogas. Por isso cresce muito. Quando você vai num lugar onde não tem nem comida, você não vai encontrar drogado, porque a primeira necessidade é de comer. Se o cara conseguir algum dinheiro, ele não vai comprar droga, ele vai comprar comida. Ou seja, a prosperidade, ela abençoa, mas ela pode se tornar uma maldição, se nós não soubermos andar no caminho certo, se nós não tomarmos decisões sábias. Muita gente cai. Quantas pessoas vieram para esse país buscando uma oportunidade melhor para crescer financeiramente, para poder criar a sua família, para dar condições e, na verdade, fazendo tudo isso, às vezes perde tudo aquilo que ele veio tentando construir. Perde a família, perde os filhos, porque a condição financeira demanda mais de você, o conforto demanda mais de você, você começa a ficar mais ausente, você começa a dar menos atenção para as pessoas, ter menos relacionamentos, você está preocupado em trazer mais bens materiais para dentro da sua casa, e aí quando você assusta, você vai ver seu filho está perdido nas drogas, o outro está preso, né? A mulher já arrumou outro, ou o marido já arrumou outra. E a gente perde o foco daquilo que é importante. É importante a gente lembrar disso. Nós somos colocados em situações, só que nós vamos ser provados. É interessante a gente perceber aqui que, como eu disse, que não é Deus te coloca nessa situação de tentação, mas Deus vai permitir que ela venha no momento da provação. Tiago 1,13, ele diz isso, né? Você pode seguir comigo aí na tela, diz: ninguém diga quando for tentado, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então aqui a gente vê que a tentação não vem por Deus, mas Deus te leva à prova, e durante a prova, Satanás e os seus demônios, eles podem te tentar a pecar. Mas entenda uma coisa, não é só Satanás que leva a gente à tentação. A palavra de Deus diz que a nossa própria carne também leva a gente à tentação. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Versículo 10, capítulo 13 diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Você vê, aqui a história é diferente da do Tiago. Né? Tiago, ele deixa claro que Deus não vai tentar ninguém, né? Porque o mal não pode tentar, as trevas não podem tentar a Deus. Né? Satanás, ele tenta, a gente vê na situação de Jesus Cristo aqui nessa passagem, que é Satanás que traz a tentação, não a carnalidade. Mas quando a gente chega na igreja de Coríntios, não era Satanás que estava tentando eles, era a própria concupiscência da carne, era o próprio desejo humano, a própria carnalidade do homem estava trazendo sobre a vida dele, né, a tentação humana. Então, voltando aí nesse versículo, ele continua dizendo: mas, ou seja, o homem é tentado, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Ele está difícil. Tenho certeza que se você hoje está passando por um problema, e se ele está doendo, se ele tem te feito chorar, eu tenho certeza que esse problema é grande para você. É um problema difícil. Mas eu quero deixar também claro para você que Deus não te colocou numa situação que você não possa passar por ela. E Ele está dizendo aqui que Ele vai passar essa situação com você. Com você. A terceira coisa a respeito da tentação que nós devemos aprender aqui com Jesus é que em tempos de tentação e julgamento podem durar muito tempo. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é que o negócio não foi rapidinho, não foi de um dia para o outro. Né? Olha lá o que o versículo 13 diz: e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Né? O número 40 na Bíblia, ele representa gerações, mas o número 40 também, ele representa teste, prova. Né? A gente vê isso na Bíblia em várias vezes. Né? Foi o número 40, ele está associado com a preparação de Israel,
né? Foi 40 anos no deserto, foi 40 anos da vida de Moisés, foram 40 dias dos espias espiando a terra, né? Foram 40 anos de treinamento. O 40, na Bíblia, ele é usado assim para representar a prova, o teste. Deus vai nos provar, Deus vai nos testar. Né? O povo precisa ser testado, provado, para que seja aprovado, para que ele gradue. Né? Não é assim na escola? Ninguém muda de ano se não fizer prova. Alguém já tentou aqui mudar de ano sem fazer prova? Não? Conseguiu? Alguém já conseguiu aqui passar de ano na escola sem ter feito nenhuma prova? Você não seria muito melhor? Oh, meu Deus do céu, né? Quem lembra desse tempo, né? Oh, misericórdia, né? Não, mas não tem jeito. Para que eu fosse graduado e eu avançasse para o próximo nível, eu tinha que passar pela prova. Sem a prova eu não podia avançar. Às vezes a gente não entende quando a gente está passando por essas coisas, nessa fase da vida. A gente não entende para que fazer tantas essas coisas, para que estudar isso, para que... Né? Na verdade, tudo aquilo é um exercício para te preparar para a vida vindoura. Você não vai usar muitas daquelas coisas, mas o processo pelo qual te leva até a maturidade, né, te prepara para você poder enfrentar a vida. Hoje em dia, por que hoje em dia a nova geração tem sido fraca? Tem sido uma geração que busca os recursos rápidos, instantâneos na vida. Né? Você pode ver em nações ricas, né, quando um jovem passa por dificuldade, ou ele mata alguém, ou ele se mata. É a coisa. Por quê? Porque ele não está mais passando por aquele processo, né, de graduação. Hoje em dia, você faz lá uma liga de futebol para as crianças. Eu não quis mais que a Ana Laura fizesse, mas, né, graças a Deus, na liga que ela estava não era assim, porque era uma liga meio, né, de gente misturada ainda, né, com aquela cultura ainda europeia, né, latina, de que não se premia todo mundo, se premia o vencedor. Porque hoje em dia a ideia é assim, não, nós vamos dar um troféu para cada um, para ninguém se sentir menor do que o outro. Então o último colocado recebe o mesmo troféu do primeiro colocado. Então você está dizendo assim, aquele que se esforçou, né, e fez um bom trabalho, tem o mesmo valor daquele que não fez nada e nem jogou. Ele é recompensado da mesma maneira. Aí quando ele cresce, ele não passou pela preparação, ele senta lá na casa dele e fala assim, governo tem que cuidar de mim. Aí o dia que você, pai, diz para ele assim, não, meu filho, se você quiser continuar aqui, você tem que dar um jeito nessa sua vida, trabalhar e cooperar. Ele tira uma faca, um revólver e te mata. Chama a polícia. Te bate. Já me dei várias situações aqui, com pessoas que ligaram e falam, pastor, por favor, ir na minha casa orar, porque meu filho está batendo em mim. Eu falei, não adianta nada orar por você, você tem que fazer o seu papel de mãe e de pai. Educar o seu filho, porque eu ir lá orar não vai resolver, ele vai continuar de todo pancado. A oração pode até te fortalecer, mas se você não fizer o seu papel de pai e mãe, ensinar o seu filho e educar ele, você vai continuar apanhando. Gosta da palavra em inglês, né? Wimps. A gente está criando uma geração de wimps. De gente sem fibra, sem raça, que não dá valor. É aquela geração, né, que ela pensa que ela tem o direito de receber. Que ela não tem que lutar por nada. Né? Eu tenho direito de receber. Eu tenho direito. Eu não pedi para vir, eu não pedi para existir. Já ouviu isso, Sofia? É a geração de... Eu pedi para o menino levantar e falar um negócio, não é que só uma no pé da orelha. Eu não pedi para nascer, eu falei, então vai morrer agora. Não pedi para nascer. Não tem problema se morrer agora. Tem hora que a gente precisa. Mas é assim, claro, né? Meus filhos estão bem educados. Eu falei, não, abuso é diferente. Abuso é abuso, educação é educação. Não tem que ter medo. Nós temos que educar os nossos filhos. Aliás, a lei não proíbe você de educar os seus filhos. A lei proíbe você de abusar dos seus filhos. Existe, né, a correção para a educação e existe o abuso. Quando eu perco o controle, eu passo a abusar. Então, é por isso que eu preciso do Evangelho no centro da minha vida, para que eu não caia no pecado e passe da correção para o abuso, porque eu passo. A gente perde, né, a noção
adoção, a gente se ira e a gente pode passar da educação para o abuso. Isso a gente precisa ter. Né? Eu faço com os meninos. Graças a Deus faz tempo que não tenho precisado fazer muito, não. Mas com os meninos eu fazia. E quando tinha que dar, né, com a vara, eu já anunciava e avisava. E vai lá para o quarto e fica esperando que a vara vai chegar. Aí eu dava um tempo para ele e para mim. Ele tinha tempo para pensar o porquê que ele ia apanhar e eu tinha tempo para lembrar do porquê eu ia bater. Porque eu não estava indo lá bater porque eu estava com raiva do que ele fez. Eu estava indo lá para corrigir ele porque eu queria educá-lo. E aí dói mais. Para eles e para a gente. Porque depois que você bate com amor, dói na gente. É assim com Deus, ele diz que ele corrige aquilo que ele ama. Bater num filho, colocar um filho numa situação dessa, dói nele. Ele é pai. Mas ele não pode deixar de provar, ele não pode deixar da gente crescer, desenvolver e ir adiante. É assim. Outro ponto interessante aqui nessa passagem, né, é que às vezes nós vamos passar por esse sofrimento de uma maneira isolada, mas não sozinho. Entenda uma coisa, existe a diferença entre estar isolado e estar só. Deus nunca vai nos deixar só, Ele promete estar com a gente em toda a situação. Você nunca vai estar sozinho, mas tem hora que você vai estar isolado, não vai ter mais ninguém ao seu redor. E foi o que aconteceu com Jesus, versículo 13 diz isso. E estava entre feras, não tinha gente lá. Né? E aqui é interessante, por que Marcos escreve esse detalhe aqui? Ele não é de dar muito detalhe, por que aqui agora ele coloca esse detalhe? Que Jesus estava entre as feras. E aqui ele não estava falando de Satanás, dos demônios. As feras aqui eram feras dele, ele estava no deserto. Lá no deserto de Israel tinha leão, urso, né? Ave de rapina, cobra, serpente venenosa. Ele estava no meio das feras, a palavra de Deus diz. Por que Marcos põe esse detalhe aqui? Você se lembra a quem que ele estava escrevendo esse evangelho? Para os romanos. Os romanos estavam sendo levados para onde? Para as arenas. E dentro das arenas estavam sendo soltas o quê? Leões. Feras. Não era só leões. Se você estudar um pouquinho da história de Roma, não era só leão. Leão eles usavam de vez em quando, mas eles traziam fera. Eles punham zebra, eles punham macaco, eles punham gorila, eles punham urso, eles punham cobra, eles punham leão. Eles jogavam o zoológico inteiro lá dentro, assim, né? Eles construíam praticamente um zoológico e jogavam lá os seres humanos para poder lutar com aqueles animais, no meio das feras. Como o povo que estava lendo esse evangelho estava passando exatamente por isso, suas famílias estavam sendo levadas às feras, ele diz assim, fica tranquilo, porque Jesus também um dia teve no meio das feras. Ele também um dia teve diante das feras. Assim como vocês estão sendo lançados às feras, Jesus um dia esteve lá, no meio das feras, em solidão, ali isolado, mas não só, desculpe, não em solidão, isolado, mas não só. E aí que vem o próximo ponto que eu quero deixar com você dentro dessa parte da coisa. Né? Que Deus ele dará o que nós precisamos para enfrentar a tentação. Nós lemos isso já lá em 1 Coríntios. Ele diz que ele vai dar para a gente aquilo que a gente precisa para tentar. Olha aí no versículo 13. Ele diz que ele estava o quê? Entre as feras, mas também tinha quem lá? E os anjos o serviam. E a palavra servir aqui dos anjos é a mesma palavra de diaconia. Eles estavam diaconando, eram como diáconos. Diaconia, a palavra diz, né, a diaconia significa servir comida, servir mesa, colocar prato na mesa, trazer comida na mesa. Né? Ou seja, imagina, Jesus estava lá 40 dias sem comer e sem beber. O que ele precisava mais? Quem estava lá aguardando o momento certo para trazer o que ele comer? Tanto é que se a gente for em outro evangelho, lá no evangelho de Marcos, a gente pode ver que Satanás tentou ele com o quê? Com pão. Porque ele estava com fome. Alguém já ficou um tempo sem comer? Talvez você já fez o jejum de um dia, 2 dias, 3 dias. Eu descobri essa semana que esse rapaz dele, lá em Long Branch, já estava há 1 semana sem comer. Um irmão, semana passada, ele foi no Thanksgiving, na nossa igreja, foi quando a gente conheceu ele esteve lá, jantou com a gente. Aí um dos irmãos lá, né, sabia que ele estava passando dificuldade, mas não sabia a intensidade de dificuldade, deu $20 para ele e ele comeu enquanto ele teve os $20. Já tinha 1 semana praticamente com aquele homem. E o nome dele é Jesus. É assim, Deus faz coisas assim. Deus levou Jesus para ter um encontro com Jesus.
E através de Jesus a gente pode mostrar Jesus. Olha como é que Deus faz. Às vezes Deus precisa fazer umas coisas assim, até levar um nome para acordar uma igreja. É importante a gente ver. Deus ele não vai abandonar, ele está ali. Chegou um momento em que os próprios anjos estavam servindo, eles estavam ali servindo. Preste atenção, querido. Vou repetir a frase que eu falei no princípio. Custa caro seguir a Cristo, mas vale a pena pagar o preço. Por isso o Evangelho deve estar no centro das nossas vidas. Quando fomos chamados para servir o Salvador Jesus, encontramos um caminho difícil. Segundo ponto da minha mensagem é que nessa passagem agora a gente vê o teste do arrependimento verdadeiro. Então houve o teste da aprovação, da tentação, agora há o teste do arrependimento verdadeiro. O nosso arrependimento também precisa ser provado. Aqui agora a palavra de Deus fala a partir do versículo 14, volta lá comigo. O versículo 14 e 15, ele diz, aqui ele diz, ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui eu já falei para os irmãos que João Batista, ele continuou pregando por mais cerca de 6 meses, durante o tempo, depois que Jesus se batizou. Ele ficou mais 6 meses pregando. E durante esse período de 6 meses, teve um dia que ele teve uma oportunidade de pregar para Herodes, que era o rei da época, era o governador ali da Galileia, daquela região. E ele chamou aquele homem de adúltero na cara dele. É interessante, e por que eu estou chamando a atenção desse fato? Porque nós vamos ver isso daí com mais detalhe lá no capítulo 6, mas o que é interessante a gente frisar hoje, nesse momento aqui, é que a mensagem de João Batista ela foi consistente, ela não mudou quando ele esteve diante de uma pessoa de muita autoridade, de uma pessoa de poder. Ele continuou pregando o mesmo evangelho que ele pregava para os simples que iam lá no deserto com ele. Lógico que teve consequências. Depois que ele chamou o rei dele de adúltero, ele foi preso mais tarde, ele ficou 1 ano preso, ele foi decapitado. Mas isso não fez com que ele mudasse a mensagem dele. Hoje em dia as pessoas estão se vendendo por pouco. Hoje em dia fala assim, não, a igreja está demorando a crescer, então vamos criar uma maneira de crescer a igreja rápido, aí a gente começa a anunciar, campanha das 7 bênçãos, campanha de não sei do que, campanha de não sei do que lá, e a gente enche de campanha a igreja, porque as pessoas estão passando por necessidade, elas estão precisando de abençoar, mas na verdade nós estamos dizendo assim, vem cá que eu estou vendendo para você uma bênção. E aí você diz, olha, não, porque teve um irmão aqui que veio aqui na igreja e ele deu aqui $1.000 de oferta aqui nesse altar aqui, e 2 dias depois ele recebeu o emprego que ele estava procurando. O que ele está querendo dizer para você? Vem cá deixar $1.000 também, que Deus vai te abençoar. E aí vai, e essa conversa enche a igreja, querido. Agora, chegar para a pessoa que entra hoje aqui, cheio de necessidade, cheio e dizer para ele, olha querido, eu sei que, como foi o caso desse rapaz, o Jesus que eu conheci lá, ele chegou na igreja, mas a mensagem não mudou. Eu cheguei, querido, eu sei o que você está enfrentando, as dores que você está passando, quer dizer, eu fiquei sabendo agora, a gente não tinha ideia, e eu falei com ele, olha, eu vou dizer uma coisa para você, e se você não se arrepender dos seus pecados, a miséria vai aumentar. Porque a palavra de Deus diz que pecado leva mais pecado. Arrepende-te e muda de vida. Eu falei, você não precisa hoje vir para a igreja, nós vamos, se você se arrepender ou não se arrepender, nós vamos te ajudar, porque isso é o que nós fazemos. Se você for membro da nossa igreja, não for membro da nossa igreja, nós vamos te ajudar. Se você nunca mais voltar na igreja, a gente vai continuar te ajudando se você precisar. Nós não vamos te abandonar. Mas eu vou dizer, o que você precisa hoje é se arrepender do seu pecado e vir para Jesus Cristo. É isso que vai salvar a sua vida. Não tem negócio. Não tem negócio. E é interessante aqui nessa passagem que a gente acaba de ler, é que, como eu falei, Marcos não dá muitos detalhes a respeito da vida particular de Jesus, de muita coisa que Jesus viveu na sua vida. Não era a função do Evangelho de Marcos descrever essas coisas. Marcos aqui, ele não conta o primeiro ano de ministério de Marcos, ele pula todo o primeiro ano do ministério de Jesus Cristo. E ele já vai logo para um evento que acontece 1 ano depois, que é quando João Batista é morto, ele é preso,
porque ele denunciou o pecado, o adultério de Herodes. E aí para onde vai Jesus? A palavra diz aqui, Galileia, que era a região que estava sob domínio de quem? De Herodes. Que tinha prendido quem? João Batista. Então quer dizer, Jesus falou assim, então já que a voz que estava clamando arrependimento já não está mais ali, foi preso porque pregou, agora vou eu. Ele podia ter dito, não, é melhor ir para outro lugar, porque o negócio está engrossando aqui, o caldo está ficando meio esquisito, pode ser que ele me pegue também e corte minha cabeça junto, daqui a pouco eu estou preso. Ele podia ter dado uma série de desculpas, não para lá, não, foi para lá que ele foi. E continuou pregando a mesma mensagem, a palavra de Deus diz. Não houve comprometimento. Entenda uma coisa, que nós somos chamados para proclamar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, como a gente leu aqui nessa passagem, né, pregando o Evangelho de quem? Aí a passagem diz, o Evangelho de Deus. Esse Evangelho não é nosso, não é do homem, esse Evangelho é de Deus. Esse é o Evangelho que precisa ser compartilhado com as pessoas. Essa é a boa nova, que Cristo, o Filho de Deus, Ele morreu em nosso lugar como substituto na cruz, o seu sangue pagou pelos nossos pecados, e se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele vai nos salvar. Essa é a mensagem. Tem um escritor de música, não, um compositor de música, não, um compositor de música, talvez você não conheça ele, mas você conhece a música que ele compôs. É um americano, Rich Mullins, o nome dele. Ele escreveu, a música mais famosa dele é aquele Awesome God. Todo mundo já deve ter ouvido essa música, Awesome God. Né? Ele é compositor dessa música. E ele conta o testemunho dele, que ele nasceu na igreja. Ele diz assim, eu frequentava a igreja regularmente desde que eu tinha menos de uma semana de idade. Eu escutei sermões sobre a virtude, sermões contra o vício. Eu ouvi falar de dinheiro, gestão de tempo, dízimo, abstinência, generosidade. Eu ouvi milhares de sermões. Mas eu poderia contar com uma mão o número de sermões que eram uma simples proclamação do Evangelho de Cristo. É isso. Hoje a igreja não proclama mais o Evangelho de Cristo. Hoje a gente quer dar solução. É lógico que nós temos solução na palavra de Deus, e você vem buscando a orientação de Deus. Deus pode ensinar você a se relacionar com seu filho se relacionar com você, o esposo a se relacionar com a sua esposa, a esposa, mas esse não é o Evangelho. O Evangelho tem todas essas coisas, mas eu não abri um consultório de psicologia ou de ajuda, né, ou de autoajuda, ou aqui não é uma igreja que é como um livro de sucesso para você, não. A igreja é um lugar que prega o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo chama o pecador a se arrepender dos seus pecados. Esse é o Evangelho. Por isso que aqui você ouve com frequência isso. Porque se eu não falar disso, eu não preguei o Evangelho. Eu aprendo outras coisas. Eu posso aprender de como educar os meus filhos, hoje nós já aprendemos. Eu posso falar a respeito de como vencer as tentações, as dificuldades da vida, hoje nós já falamos. Mas eu não posso deixar de falar do Evangelho verdadeiro de Cristo. A simples mensagem do Evangelho que é: arrepende-te. É o que Jesus diz. Aliás, eu não sei se você sabe, no livro de Marcos, aqui Marcos cita Jesus lá no batismo, de coisas que Jesus falou, mas ele não cita as palavras de Jesus. As primeiras palavras ditas por Jesus Cristo estão ali no versículo 4, no versículo 14. E o que ele diz ali? Olha lá comigo. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, versículo 15, olha a primeira coisa que Jesus diz no Evangelho, a primeira palavra de Jesus registrada no Evangelho de Marcos: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Olha o que ele fala: arrependei-vos e crede. Se você tem aquela Bíblia que tem letra vermelha, você vai ver que é a primeira fase em letra vermelha na sua Bíblia. Foram as primeiras palavras de Jesus. Esse é o Evangelho. Segundo ponto a respeito dessa passagem, eu queria ler com você 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 a 5, que mostra Paulo fazendo isso também. Olha só, Paulo era um cara culto, a gente sabe, era um cara que tinha estudado com os melhores professores da época, né? Ele tinha faculdade, ele tinha graduação, era um homem respeitado na sua cidade, ou seja, ele era um cara que podia falar difícil. Pedro fala disso, Paulo era um cara que falava difícil. E ele podia fazer assim pregações maravilhosas. Eu fico imaginando, né, esses caras na televisão, né, que às vezes falam coisas maravilhosas, mas olha o que Paulo fala a respeito da mensagem dele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 a 5, olha o que ele diz: porque nada, versículo 2 do capítulo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão
a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha só o que ele estava dizendo aqui. Eu pregava pelo Espírito, a palavra simples, a mensagem do Evangelho. Sem muita declaração, sem muito conhecimento de sabedoria humana. Hoje em dia, a gente vê, lógico que eu acho que tem sua validade a defesa da fé, mas entenda uma coisa, nós não precisamos nada disso para levar uma pessoa a Jesus Cristo. Né? Hoje tem pessoas que, e eu já escutei, e é bom porque a gente aprende, eu gosto de conhecimento, então eu gosto desse tipo de coisa, mas isso não é o importante para fazer a vida de uma igreja, como mensagem para levar as pessoas a andar com Cristo. As pessoas começam a dizer, não, né, as pessoas querem provar que a morte de Jesus na cruz foi algo extraordinário, aí elas vêm com aquela mensagem e ela diz, não, porque a ciência fez um teste, provou que na posição que as mãos ficavam e o peito caído e as pernas, ela trazia asfixia, a pessoa morria lentamente, e aí, né, a gente tem todo um conhecimento médico, científico, físico, daquilo que aconteceu na cruz, tentando provar que aquela situação é uma situação verdadeira, e a palavra de Deus está dizendo que nada disso tem importância para Deus, que a gente não precisa ficar pregando o Evangelho, tentando provar para as pessoas que Deus existe, e quem prova que Deus existe é o poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Acabou. Não são minhas palavras. Um homem muito esclarecedor de teses e teorias. Não, eu tenho que pregar o Evangelho e dizer arrepende-te. Falar o que é simples, o que o Evangelho diz. Contar a história da vida de Jesus. É isso que vai transformar, é isso que ele está dizendo. E tem gente que interpreta isso aqui de uma maneira completamente errada, e diz assim, está vendo? Não é por pregar o Evangelho, é o poder de Deus. Aí ele entra lá na frente da igreja e começa a fazer gesto e se enrolar, e é o poder de Deus está aqui, e começa a fazer aquele fuzuê, e não fala nada do Evangelho, não. Aqui está falando do poder da palavra pregada do Evangelho de Deus, pelo Espírito. Ou seja, que eu não preciso ficar aqui com negociações, né, de teorias, de cientistas, para provar que Deus existe. Basta eu pregar o Evangelho, quem vai convencer o homem é o Espírito, é esse o poder que ele está dizendo. É lógico que Deus tem poder para fazer milagre. Por isso hoje nós oramos pelos enfermos. Hoje, se alguém estiver precisando de uma oração, pode vir aqui à frente e eu vou orar por você, porque eu creio no poder. Não é